Olá, minhas queridas, nós estamos no 14º dia, estamos estudando aí temas que estão abrangendo aí a nossa vida como um todo, de esperança, de paz, de certeza. Que coisa legal, que coisa gostosa nós estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar por que Deus instituiu, ou colocou, organizou uma igreja. Por que Deus quis que nós estivéssemos em comunidade? Por que é importante as pessoas estarem em comunidade? Nós vemos no antigo Israel, Deus ali entre o povo de Israel, com um grupo de pessoas. Nós vemos depois que Jesus veio, os discípulos também, agora instituindo a igreja realmente. Qual é o propósito da igreja para você e para mim? Esse e mais alguns outros questionamentos serão feitos e serão respondidos pelo pastor Arilton. Fica com Deus e já nos encontramos. Você certamente já visitou uma igreja, ou pelo menos viu uma e não teve coragem de entrar. Eu compreendo sua atitude. Com tantas igrejas em nossos dias, como saber qual delas irá, de fato, apontar o caminho para o céu? Talvez por isso, muitos não queiram saber mais de igreja, ou mesmo de religião. Mas, por pior que tenha sido sua experiência, deixe que a Bíblia o ajude em sua busca por um sentido na vida. Amanhecia o dia aqui no Mar da Galileia. Os discípulos haviam passado a noite inteira trabalhando, mas nada apanharam. Agora, voltado o barco para a praia, eles ainda estavam no barco quando Jesus se aproximou. Jesus passara a noite em oração em alguns desses montes, aqui próximo ao lago. E ele agora, no amanhecer do dia, esperava ter um momento de sossego, quem sabe separado da massa, da multidão que diariamente o acompanhavam. Mas não demorou muito e a multidão começou a chegar. Todos queriam vir de Jesus. Jesus então abre caminho entre a multidão, sobe no barco de Pedro e começa a ensinar-lhes. Terminado o ensino, Jesus disse para Pedro que trouxesse o barco para o meio do mar. E aqui, quando chegaram, Jesus disse a ele que lançasse as redes. Pedro havia dito: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, sob a tua ordem, nós lançaremos as redes. A noite era o único momento propício para se lançar as redes em águas claras como estas do Mar da Galileia. Pescar de dia não faria nenhum sentido. Mas o amor ao Mestre levou Pedro à obediência. E ele lançou as redes. E quando as redes foram lançadas, eles apanharam tanto peixe que eles precisaram chamar outro barco que estava à praia para que viesse ajudá-los. E quando finalmente as redes foram recolhidas, cheias de peixes, Pedro percebeu que ele estava na presença de alguém que não era humano. Ele percebeu a divindade de Jesus. E ele, lançando-se aos pés de Cristo, disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas Pedro disse isso agarrando-se aos pés de Jesus.
Pedro percebeu que longe do seu Senhor, ele nunca poderia ser feliz. Longe de Jesus, ele nunca poderia ter uma vida plena. Essa cena foi muito especial, porque quando Pedro se levanta, Jesus faz para ele o maior chamado que qualquer ser humano pode ouvir. Jesus disse: Pedro, venha após mim, e eu farei de você um pescador de homens. Aqueles homens da Galileia eram pescadores humildes e ignorantes, mas Cristo, a luz do mundo, era sobejamente capaz de habilitá-los para a posição a que os chamara. O Salvador não desprezara a educação, pois quando regida pelo amor a Deus e consagrada para o seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Mas ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se assim colaborador do homem de Nazaré. Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, que chegou há 3 anos, já não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como ele, no espírito e no caráter. Os homens reconheciam que eles haviam estado com Jesus. O chamado de Cristo aos discípulos foi o primeiro passo no sentido de organizar sua igreja. E como no Velho Testamento, Deus havia chamado 12 patriarcas para organizar o povo de Israel, no Novo Testamento, Deus chamou 12 apóstolos que deveriam servir de representantes da igreja cristã. O tema da organização da Igreja de Cristo, às vezes, é um tema que se debate em muitos círculos, por causa de um texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Aqui no capítulo 16, verso 18, Jesus disse para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns acham que Pedro, por esta palavra, torna-se o fundamento da igreja, mas um pouquinho de estudo da língua grega nos ajuda a compreender de que as palavras de Cristo não são bem assim. Jesus disse: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Se formos para o grego, tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo confirmou essa ideia ao escrever aos Coríntios, dizendo que Cristo é o fundamento da igreja. Mas eu pergunto para você, diante de tantas religiões que existem na atualidade, como saber qual é a igreja que Jesus fundou? Bom, nesse ponto você precisa saber de que Deus possui hoje 2 igrejas, uma igreja visível e uma igreja invisível. Como se identifica a igreja visível? Pelas características que a própria palavra de Deus apresenta. Por exemplo, em Apocalipse 14, versículo 12, João escreve: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A primeira característica dessa igreja é que ela obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos, e também tem o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, 10, nós lemos que é o espírito da profecia, ou seja, haveria o dom profético nessa igreja. Bem, em nosso próximo estudo, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema e você vai aprender um pouquinho mais também sobre Ellen G. White, uma profetisa dos dias modernos. A palavra de Deus ainda diz de que a igreja verdadeira, ela seria coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela seria defensora de todas as verdades pregadas na Bíblia. Não seria um evangelho parcial. O Espírito Santo, quando viesse, ele nos levaria a toda a verdade. E essa seria uma outra característica. Mas nós podemos apontar na profecia ainda uma terceira característica. Seria um movimento mundial. Porque Jesus falou lá em Mateus 24, 14, de que esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações.
então a igreja verdadeira seria também uma igreja mundial. Amigo, nós só encontramos uma igreja que preenche todas essas características. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, pastor, não é esse exclusivismo religioso? Não, porque Deus possui também uma igreja invisível. Lá em João capítulo 10, verso 16, Jesus declarou: ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E para estes sinceros, espalhados em qualquer denominação, Jesus também faz um apelo em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo sincero. Em qualquer igreja, em qualquer denominação, Deus tem um povo sincero, que quando ouvirem a plenitude do Evangelho, tomarão uma posição ao seu lado e se unirão à igreja verdadeira. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, enquanto você aprende mais a palavra de Deus, eu quero apelar agora para você tomar uma decisão. Se você, compreendendo as verdades que estamos ensinando nesse estudo, deseja se unir à igreja verdadeira, eu quero convidar você agora a entregar o seu coração a Cristo. Você também pode agora acessar um site que eu vou dar para você, decidimudar.com.br. Entre nesse site agora, preencha um formulário, apresente o seu desejo de se unir à igreja verdadeira e nós vamos visitar você. Nós vamos te ajudar nessa decisão. Lembre-se, Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere. Como foi o estudo de hoje? Nós falamos sobre a igreja. Sabe de uma coisa? Em todas as épocas, Deus teve um povo leal, escolhido, com as suas leis, com a missão de ensiná-las ao mundo todo. Esse é o propósito de Deus, que a igreja seja uma igreja conhecida e que ela se faça conhecer Deus como um remanescente, como um povo. A igreja, ela surge então apontada pela profecia como algo que vai fazer a diferença no tempo do fim. Que você possa compreender que a igreja foi estabelecida por Cristo e ela possa fazer a diferença na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, a tua igreja é aquela, Senhor, que vai fazer a diferença. Mas a igreja também, Senhor, tem um propósito de nos fazer nos aproximar, saber que nós somos pecadores, mas nos aproximar mais uns dos outros e nos ajudar na compreensão da Tua Palavra. Cuida, Senhor, da Tua igreja, cuida de nós que também somos igreja, fazemos parte, que possamos levar essa mensagem aonde quer que for, em nome de Jesus. Amém. Queridas, não esqueça, a palavra de Deus é aquela que vai fazer a diferença para a sua vida. Que Deus abençoe você e nos encontramos no próximo estudo.